Meus amores, boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer que seja o horário que nos prestigiarem com audiência, com atenção, com carinho, nós vamos ficar muito agradecidos, muito honrados. A nossa exposição é gravada e vai ao ar às quartas-feiras no nosso canal no YouTube. Às quartas-feiras, às 20 horas. Antes de iniciarmos a nossa exposição, a nossa conversa, nós gostaríamos de pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolvam em muita luz, em muita proteção, afastando de nós todo o mal, todo pensamento que não seja o nosso, tudo que pudesse prejudicar o nosso aprendizado. E agradecer aos mentores pela sustentação, pela ajuda que vamos ter para entendermos melhor esta lição do livro Pão Nosso, que vamos fazer os comentários a partir de agora. Como sempre, nós estamos seguindo as lições do livro Pão Nosso e hoje vamos falar a respeito da lição 169, 169. O título da lição, Olhos. A cada lição, Emmanuel faz uma referência evangélica e, neste caso, a referência é a carta, a epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, versículo 14. E neste versículo, especialmente, Pedro fala, eles têm olhos cheios de adultério e pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. E Emmanuel então nos explica, nos alerta, o que são olhos cheios de adultério? E Emmanuel fala, olhos cheios de adultério são olhos de maldade, que constituem enfermidade em nossa luta evolutiva. Olhos que propagam o mal. São olhos de quem adultera, tornando pior alguém ou alguma coisa. São espíritos, e nesse caso nós dizemos espíritos encarnados ou desencarnados. São espíritos com os olhos cheios de adultério que procuram seduzir e levar as pessoas incautas ao erro. Como aconteceu com a mulher adúltera, que Pedro cita nessa epístola, esta senhora, essa mulher adúltera, foi salva por Jesus da lapidação, do apedrejamento, e assim como Jesus, Pedro lembra que a pessoa adúltera que erra por algum motivo, na maioria das vezes, foi levada ao erro por alguém tão culpado ou mais do que essa pessoa. Por isso que Jesus pergunta, quem não tem pecado, quem não erra? E nesta carta, nessa epístola, Pedro também alerta com relação aos falsos profetas, que são pessoas, os falsos profetas, de acordo com Emmanuel, de acordo com Pedro, são pessoas que procuram tirar vantagem de situações adversas. No passado surgiram profetas no meio do povo, assim como agora também se encontram os falsos profetas e falsos mestres, procurando tirar vantagem da ingenuidade e da fraqueza, da fragilidade das pessoas. Muitas pessoas com sérios problemas de saúde, problemas financeiros, problemas em família, seguem esses falsos profetas pedindo ajuda, pedindo um esclarecimento, uma luz. Mas seguem esses falsos profetas que adulteram o caminho da verdade. Esse caminho ensinado por Jesus. E na maioria das vezes, eles procuram tirar vantagem da fragilidade em que essas pessoas se encontram. Habitualmente, eles fixam a sua atenção, o seu olhar em determinada situação para identificar os aspectos que possam remetê-los aos interesses que lhes dizem respeito, não que dizem respeito à pessoa que está procurando ajuda.
essas conversas, nem sempre essas pessoas têm sentido humano, nem sempre são humanitários e procuram sempre realmente procurar a melhor forma de tirar proveito. Essas pessoas iludem e têm o coração, como diz Emmanuel, são palavras de Emmanuel, o coração repleto de ganância. Pedro fala a respeito do olhar. E Emmanuel corrobora ao ensinar que poucas são as pessoas que se utilizam dos olhos como lâmpadas abençoadas, procurando emitir luz, bons fluidos, boas vibrações, e cujo olhar dessas pessoas é como se fosse um instrumento vivo de trabalho, de vigília e de auxílio. Por outro lado, algumas pessoas têm um olhar procurando identificar sempre o lado pior das coisas. Se atravessam um campo bonito, florido, arvoredo, não percebem o benefício que isso traz para a vida coletiva, mas a possibilidade que eles poderiam ter de lucros pessoais imediatos de alguma forma. Há necessidade de vigilância para que a gente evite as manifestações de malícia. Emmanuel nos fala para prestar atenção às palavras de Simão Pedro, esquecendo esse hábito de sempre analisar com o mal, de sempre ver o mal nas coisas e nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dificuldades. Porque assim como existem os falsos religiosos, os falsos pregadores, há seres abnegados, preocupados em levar palavras de conforto e ajuda aos mais necessitados, conforto espiritual e muitas vezes conforto material. Nós tivemos exemplos maravilhosos de espíritos que tinham luz no olhar, como fala Emmanuel. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, o próprio Emmanuel. Esses espíritos abnegados que procuram nos trazer ensinamento, procuram nos fazer enxergar as coisas de um lado mais bonito. André Luiz, Bezerra de Menezes. E os próprios aprendizes, discípulos de Jesus. Quando a gente imagina um discípulo de Jesus, um apóstolo, nós imaginamos um ser divino, livre das tentações da carne humana. Não. Eles eram seres humanos como nós e souberam passar por cima, souberam ultrapassar as barreiras com as quais eles se depararam. Um exemplo maravilhoso é Paulo, que após encontrar Jesus, ele perdeu o olhar, perdeu a visão, mas depois voltou com uma visão tão maravilhosa, tão caridosa, voltada para Jesus. E mais uma vez nós dizemos, esse olhar de Paulo para Jesus, para Cristo, para a cristandade, faz com que a gente até hoje fale de Jesus, fale dos ensinamentos de Jesus, porque a mais sagrada forma de olhar, como esses apóstolos, como Jesus, como Maria de Nazaré nos ensinou, é através do amor. Como esses espíritos abnegados que nós acabamos de citar, olhando aqueles que necessitam e aqueles que também não necessitam com amor, com caridade. Pedro, em um depoimento emocionado, declara ter sido testemunha ocular. Ele viu Jesus na transfiguração. A transfiguração é uma das passagens mais bonitas, mais maravilhosas do Novo Testamento, em que Jesus se encontra com Elias e com Moisés. A gente pode imaginar a luz
que apareceu aos olhos dos apóstolos que estavam lá. E nós podemos imaginar a experiência maravilhosa de Pedro e dos apóstolos que estavam lá presentes. E quando Jesus se virou e falou para eles: orai e vigiai, para que eles pudessem prestar atenção em tudo o que estava acontecendo naquele momento. E Pedro relembra as profecias, relembra as palavras, os ensinamentos de Jesus, que já anunciavam a sua elevação. Pedro lembra o olhar amoroso de Jesus ao dizer que ele seria o pescador de almas. Olhos otimistas saberão extrair motivos elevados de qualquer ensinamento nas mais diversas situações. Por mais difícil que seja a situação, ou por melhor que seja a situação, olhos otimistas sempre saberão extrair os ensinamentos de acordo com o caminho em que nós nos encontramos. O ser humano cristão, crente de Jesus, crente em Jesus, nós podemos identificar os nossos próprios problemas. E de acordo com essa lição, a gente não precisa ver o mal onde o mal não existe. Nós não precisamos procurar ajuda de pessoas que não merecem o nosso crédito, a nossa atenção. Nós devemos procurar ajuda em locais sérios, em locais que nós tenhamos fé, que nós tenhamos confiança, que vão nos ensinar a nós próprios resolvermos os nossos problemas, que a gente adquira autoconfiança. Esse é o verdadeiro ensinamento, esse é o verdadeiro mestrado. Locais onde nos ensinam a que nós façamos análise, que nós tenhamos condições psicológicas, de inteligência emocional, de perceber as dificuldades que estamos atravessando e procurar a solução nós próprios. Esse é o verdadeiro ensinamento. Locais onde ninguém procure tirar proveito da nossa fragilidade, do nosso sofrimento. Todos nós erramos, todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos. Se nós ainda estamos neste planeta, é porque nós temos ainda muito que aprender. Mas todo erro leva a um momento de transformação, de expiação, de reajuste. Às vezes a dificuldade, se nós tivermos esse autoconhecimento, esse nosso autocontrole, nós podemos perceber que a dificuldade ainda não vai ter solução. E que nós tenhamos estrutura suficiente para entender e esperar o momento certo. Porque não existe castigo e não existe punição. Sempre existe aprendizado, qualquer que seja a situação. Que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré nos envolva em seu manto azul de proteção, de amparo, e que Maria de Nazaré, como sempre pedimos, estenda o seu manto azul sobre o nosso planeta, tão necessitado de vibração, de amor, de pensamentos bons. O nosso planeta que ainda está doente e que precisa de recuperação através dos nossos pensamentos positivos, das nossas ações positivas, da nossa fé, do nosso amor. Mais uma vez pedimos as bênçãos de Deus, nosso Pai, e que nós possamos estar juntos brevemente para aprendermos juntos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela atenção, pelo amparo. Muito obrigada por estarmos juntos. Que assim seja, graças a Deus.